Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre valor de entrada, que hoje, para o mercado que nós trabalhamos, que seria o Minha Casa Minha Vida, é a primeira pergunta que um cliente faz. Nós fazemos uma simulação para ter valores prévios. Então, o que nós consideramos? Valor de renda do cliente, valor do imóvel a ser adquirido. E sabendo disso, valor de renda, valor do imóvel, o cliente se enquadra na taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ou o cliente será pelo financiamento SBPE. Então, qual que é a diferença do Minha Casa Minha Vida e o SBPE? SBPE é para clientes com renda acima de R$7 mil ou imóvel acima de 230 mil, ou se o cliente já tem o primeiro imóvel. Cliente que já tem o primeiro imóvel, ou se já usou o Construcard, que também considera que um cliente que usou o Construcard, ele já tem um imóvel. Então vamos lá. Hoje nós estamos considerando que um cliente não tem o primeiro imóvel e que a renda dele seja R$5 mil e com o imóvel avaliado em R$200 mil. Então, o que o simulador nos diz? Hoje o valor de renda do cliente com R$5 mil, a média da parcela dele fica em R$1.300, R$1.400, se ele considerar os 30%. Porém, um cliente com uma renda de R$5 mil, ele pode comprar um imóvel até 230 e financiar o máximo. Teoricamente, um imóvel de 200 mil, o banco financia 80% e o cliente precisa dar uma entrada de 20% para a construtora ou proprietário, se nós falarmos de um imóvel já com um proprietário que já é um imóvel terceiro, que o que nós falamos no mercado imobiliário. Então, o que a Caixa, o Bradesco, o Santander nos fala? 80% do imóvel, se eu fizer os cálculos, isso é um cálculo bem complexo que o próprio simulador dos próprios bancos nos passa. Se eu fizer um cálculo que 30% da renda dele, num prazo de 30 anos ou 35 anos, que alguns bancos agora estão oferecendo um prazo de financiamento, se comportar 80% da renda, o cliente vai precisar só me dar uma entrada de 20%. Se a renda do cliente fosse, por exemplo, R$3 mil, no imóvel de 200 mil, a entrada dele não seria só 20%. A entrada dele gira em torno de 30%. Por quê? Porque se eu somar os 30% da renda dele, que é o máximo de comprometimento que eu posso usar de uma parcela, 30% da renda dele seria R$900. Então eu não posso passar de 30%, porque eu não posso comprometer mais que isso, que com certeza mais para frente esse cliente ficaria inadimplente. Então, se eu pego 30% da renda, que seria R$900, e multiplico pelo prazo, que seria 30 anos, considerado taxa de juros e todo o cálculo que o banco faz, não me dá um financiamento de 180 mil. Não me dá um financiamento de 180 mil. Pela minha experiência, ele me dá um financiamento de 150 a 100
155 mil. Então eu não posso falar para o meu cliente que a entrada padrão é 20%, porque ele não consegue esse valor de financiamento. O máximo que ele vai conseguir vai ser 150 mil. Isso sem contar que se o cliente tiver algum comprometimento de renda, se o cliente tiver um financiamento de automóvel, que isso compromete a renda, e hoje os bancos eles puxam o cadastro do Bacen. Então hoje eu consigo ver todo o comprometimento de renda de um cliente. Então pode ser que eu não consiga liberar os 150, às vezes eu libero um pouquinho menos, às vezes o banco libera um pouquinho menos, libera 125, 130 mil. Então essa diferença não é mais 80%. O banco não me financia 80% do valor do imóvel, porque minha renda não comporta isso. Então hoje, eu com uma renda de 3 mil reais, podendo pagar uma parcela de 900 reais, num prazo de 30 anos, isso se eu tiver uma idade abaixo de 50 anos. 50 anos ou mais, o banco faz algumas contas e ele pode diminuir esse prazo de financiamento. Então, se eu tenho uma idade abaixo de 50 anos, teoricamente, eu tenho um financiamento máximo de 30 a 35 anos, ok? Então, somando tudo isso, num cálculo que o banco me faz, ele me dá um financiamento de 150 mil, que considerando isso daqui, no valor do imóvel de 200 mil, já não é mais o padrão de entrada de 20%. Ele está me pedindo uma entrada de 50 mil, ele está me pedindo uma entrada de 25%. Se o imóvel é pronto, eu não tenho muito o que fazer. Imóvel pronto, eu preciso dar essa diferença no ato. Então, se eu tenho 10 mil de FGTS, eu preciso ter mais 40 mil em dinheiro, ou alguns empreendimentos ou proprietários aceitam um carro, ou realmente o valor em espécie. O que é a grande facilidade, porque o imóvel na planta é tão vendido hoje no mercado brasileiro? Porque hoje o imóvel Minha Casa Minha Vida, ou não, tem um prazo de 36 meses para ser entregue. Então, se eu peguei esse imóvel no lançamento, eu tenho 36 vezes para pagar essa entrada aqui. Então, se eu tenho 10 de FGTS, os outros 40 mil eu consigo parcelar em 36 vezes. Então, eu consigo parcelar 36 de 1.111. Considerando um juros pequeno do INCC, que é considerado somente quando está positivo, quando está negativo não ocorre incidência de juros. Então, se eu tenho uma renda de 3 mil reais, com financiamento de 150, eu consigo comprar um imóvel de 200 mil, parcelado em 36 vezes, se ele for um apartamento na planta. Se ele for um apartamento pronto, eu preciso ter esses 50 mil no ato. Se eu tenho 50 mil, eu comprei um imóvel pronto. Se eu não tenho esse valor, e se for interessante para mim, eu financio os 150 mil e parcelo a entrada em até 36 vezes. Esses 150 mil com o banco, ele é congelado, é um valor congelado, então não sofre reajuste. Isso se nós estamos falando de crédito associativo, que é o Minha Casa Minha Vida. Então é isso. Compartilha com quem você acha interessante, que está procurando imóvel, que está querendo esse conhecimento. Comenta que se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, eu estou aqui.